Novamente, Boa vamos, noite. boa noite. Vamos dar início ao nosso ciclo de estudos do livro A Fuga dos Monges. Bom, estamos indo para o quinto capítulo, mas antes vamos fazer aquela prática de Guru Yoga, que também é uma prática de tomada de refúgio interno, uma prática para nos conectarmos no momento presente e nos conectarmos com a linhagem do bom, do Yogum Drumbon, dessa tradição tão bonita e especial que nós estamos estudando. Então, nós tomamos consciência do nosso corpo, nos desligamos das demandas externas, respiramos com consciência. No Guru Yoga, prática que inicia todas as atividades, as práticas, os rituais, no bom e nas tradições tibetanas como um todo, nós nos conectamos aos seres iluminados, aos mestres iluminados, aos Idans, às Dakines, aos seres iluminados. E deles nós recebemos as bênçãos em nosso corpo, em nossa fala, em nossa mente. E a gente pede para que com essas bênçãos a gente possa reconhecer a nossa própria natureza, a própria natureza da nossa mente, como a própria expressão da iluminação, a própria expressão da budeidade. É isso que é prática de Guru Yoga, uma prática que de algum modo sintetiza todo o caminho que as tradições tibetanas percorrem. Então, com a consciência sobre a preciosidade dessa prática, nós podemos visualizar nesta prática específica de Guru Yoga, Yongtsen Rinpoche, que é esse que está atrás aqui em nossa tela, o mestre, o mestre do bom tibetano, a quem dedicamos esse ciclo de estudos e que é o protagonista, um dos protagonistas do livro que nós estamos estudando. Ele foi responsável por praticamente manter viva toda a tradição do bom no contexto de todas as perseguições e desafios que ocorreram no século passado. Independentemente da sua linhagem, independentemente da sua tradição, você pode visualizar Yongtse Rinpoche como a união de todos os mestres iluminados, inclusive daquele com quem você tem mais conexão. Porque a iluminação, ao final, compartilha o comum das qualidades iluminadas. Então, todos os seres iluminados têm em comum essas qualidades. E a gente pode, então, sentir, visualizar que essas qualidades iluminadas, a própria iluminação, está à nossa frente agora, na imagem, na figura de Yongtse Rinpoche. Nós podemos visualizar que da testa dele vem até a nossa testa uma luz branca que traz as bênçãos, o empoderamento, as energias do corpo iluminado. Ao recebermos em nossa testa, por meio da coroa de nossa cabeça, essa luz branca, nós podemos sentir, experienciar que o nosso próprio corpo passa a estar iluminado. E não apenas o nosso próprio corpo, nós podemos imaginar, visualizar que todos os seres estão recebendo essa luz branca em sua cabeça e também passam a ser a expressão do corpo iluminado. Para nos abrirmos a essas bênçãos e aprofundar essa experiência, nós podemos nos conectar com
com a quietude do corpo, a quietude do movimento do corpo. Nós podemos nos dar conta que neste momento estamos parados, não estamos em movimentos, não estamos fazendo outras atividades, estamos quietos e podemos aprofundar ainda mais a experiência e perceber que, embora estejamos parados, o nosso corpo ele tem movimentos espontâneos, movimentos que têm a ver com o fato de estarmos vivos, de nosso corpo estar vivo. E se nós aprofundarmos ainda mais a experiência, nós podemos perceber que na base de todo movimento, quer seja um movimento consciente ou movimento inconsciente, quer seja um movimento do nosso corpo ou qualquer outro movimento, que na base desse movimento está a quietude. Não seria possível o movimento surgir do movimento. O movimento, ele, para se desenvolver, para o movimento se movimentar, há que ter um espaço. E este espaço, nessa experiência do corpo, é a quietude. A quietude é a base do movimento. E é nessa união de quietude e movimento que nós podemos nos conectar com o corpo iluminado, com a própria iluminação. Essa é a fonte da iluminação, é a quietude como base do movimento. Então a gente tenta experienciar essa quietude que está na base de todos os movimentos, especialmente do nosso corpo. A gente respira e descansa nessa quietude. A gente pode soltar o corpo, a gente pode soltar as tensões dos nossos músculos, do nosso próprio corpo, a gente descansa, relaxa nessa quietude, respira. Então, além de Guru Yoga, nós estamos fazendo aqui uma prática de refúgio interno. E Tenzin Wangyal Rinpoche também chama da prática de 3 pílulas, prática das 3 portas. São as portas da iluminação. A quietude, o silêncio e o espaço. Então, agora nós podemos nos conectar com a quietude. E nós abrimos o nosso chakra da garganta para receber o empoderamento, as energias, as bênçãos da fala iluminada que vem da garganta de Ong Tsin Rinpoche até a nossa garganta, transformando instantaneamente toda a nossa fala, toda a nossa energia na expressão da fala iluminada. Visualizando essa luz vermelha, essas bênçãos, esse empoderamento, nós podemos aprofundar a experiência tomando refúgio interno no silêncio. Então, a gente percebe que nós estamos em silêncio, a nossa voz está em silêncio. Eu estou aqui falando, vou ficar por alguns segundos, poucos segundos em silêncio também. O silêncio é a condição de possibilidade da fala. Se não tem o silêncio, não tem como a voz, o som surgir. O som, a voz, ela só surge em contraste com o silêncio. Assim como o movimento só surge em contraste com a quietude, a fala, a voz, o som só se expressa a partir da quietude. Ela permanece nesse espaço de quietude e ela retorna para a quietude. Então, se a gente perceber, na base de todo som está o silêncio.
Esse silêncio é indestrutível, assim como a quietude é indestrutível. E é aí que a gente pode tomar refúgio, é aí que a gente pode descansar, porque aí é a fonte, é a base da própria iluminação, especialmente da fala iluminada. É a consciência desse espaço que é a própria iluminação. A gente respira nesse silêncio que é a base do som, a gente descansa a nossa voz, a gente descansa os nossos barulhos internos e externos, nesse silêncio que está sempre aí. E agora a gente toma refúgio no espaço, na espaciosidade da nossa mente. Então a gente pode abrir o nosso coração e receber as bênçãos, as energias, os empoderamentos da mente iluminada que vem do coração de Onsen Rinpoche até o nosso coração na forma de uma luz azul, preenchendo o nosso coração e tornando a nossa mente, lembrando que nas tradições orientais, a mente a mente é o coração é a mente, né? Há uma ligação direta entre mente e coração. E aí no chakra do coração nós recebemos essas bênçãos e a gente pode aprofundar a experiência tomando refúgio no espaço. O que é o espaço? Espaço é onde tudo surge, onde tudo permanece e tudo passa, inclusive o movimento e inclusive a fala. Então, por isso que a mente, a espaciosidade da mente é o refúgio último, ou primeiro, ou fundamental, porque é no espaço que tudo surge, que tudo permanece, que tudo passa, inclusive os nossos pensamentos. Aqui e agora, espontaneamente os pensamentos vão surgindo. E esses pensamentos, eles surgem no espaço da própria mente. Permanece, permanece no espaço da mente e se dissolve no espaço da mente, assim como tudo. Então, neste refúgio, a gente pode descansar também, a gente pode respirar, a gente pode soltar todos os esforços para controlar os nossos pensamentos. Todos os nossos controles a gente solta nesse espaço, porque esse espaço é a própria iluminação, é a própria base da iluminação. Então, nós respiramos, descansamos, e aí abrimos os olhos, quem estava com os olhos fechados, e com a consciência, então, de estarmos conectados com uma linhagem, com os mestres, com o Yongtse Rinpoche especialmente, nós intencionamos que esta nossa sessão de estudos, de alguma forma, beneficie todos os seres, que esse estudo nos ajude em nosso caminho de iluminação, para que a gente possa ajudar todos os seres a encontrar este mesmo caminho, ou um caminho que leve a este mesmo resultado, que é a liberação, é a iluminação, é a felicidade incondicional, a bem-aventurança incondicionada, a equanimidade, a alegria, o amor, a compaixão, as qualidades iluminadas, né? Então tá, eu me estendi um pouquinho hoje porque eu estava bem agitado, acabei de chegar, cheguei quase atrasado aqui, então aproveitei para fazer uma prática também aqui com a gente, tá? É,
Então vamos dar seguimento. Nós terminamos na semana passada o capítulo 4 e o capítulo 3º e o capítulo 4 foram bem focados na história é, da primeira invasão chinesa do Tibete ali no século XX já, porque conforme vimos essa história de um invadindo o outro, né, o Tibete já invadiu a China já invadiu o Tibete, isso vem de séculos. Mas focando ali agora no século XX, nós estamos vendo aí toda essa situação que vai levar à fuga do Yongtse Rinpoche e dos outros dois mestres que ainda nós não conhecemos, mas vamos, se der tempo, já vamos conhecer hoje. Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Vou aumentar aqui. Então vamos lá. Capítulo 5, Nação Reclusa. Tenzin estava absorto em seus estudos no monastério Menri. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Tenzin estava absorto em seus estudos no monastério de Menri quando o destacamento principal de cerca de 600 soldados chineses selecionados a dedo marchou para fora de Chengdu em julho de 1951, o ano do Coelho de Ferro rumo a Lhasa, atravessando com dificuldade a paisagem montanhosa, sem estradas nem rodovias. As tropas adentraram o país que, na época, era conhecido apenas pelos escritos de alguns poucos estudiosos, aventureiros e diplomatas. Como não havia nada parecido com uma estrada dentro das fronteiras do Tibete, os viajantes tinham de enfrentar uma jornada extenuante por trilhas estreitas através das montanhas mais altas do mundo, apenas para se deparar com um governo decidido a manter os estrangeiros afastados. O governo, dominado pelo budismo, temia que viajantes estrangeiros trouxessem ideias estranhas que pudessem poluir a mente dos tibetanos e enfraquecer sua religião. Então, de fato, né, quando nós estudamos a história do Oriente, o Tibete foi uma incógnita durante séculos. Foi um país muito fechado, tanto geograficamente, quanto diplomaticamente, quanto religiosamente. E de alguma forma, o Tibete mantém essa, essa abordagem, essa estrutura mais fechada, agora não pelos motivos que antes eram a causa, né? Ou seja, a proteção da religião, mas pelas questões políticas que se dão aí na relação com a China. Mas naquele momento, o Tibete estava fixado no imaginário popular do resto do mundo, graças ao filme Horizonte Perdido, de 1937, no livro de James Hilton, no qual uma aeronave carregada de refugiados europeus cai, cai de refugiados europeus da China cai no Himalaia. Os refugiados acabam encontrando o reino místico de Shangri-La, escondido entre picos e nevados. O filme não tinha relação com a realidade, mas, excetuando-se alguns livros obscuros de viajantes e estudiosos resilientes, era provavelmente a única informação que a maioria dos estrangeiros jamais havia tido sobre aquele distante reino nas nuvens. O Tibete tornou-se ainda mais isolado após a invasão, ou a libertação, como os chineses a chamavam, de 1950. Os chineses selaram as fronteiras para os forasteiros e proibiram viagens internacionais para a maioria dos tibetanos. Estrangeiros seriam barrados no país até 1978, ano em que se flexibilizou a proibição
de viagens à China após a morte de Mao Tse-tung. Então, estrangeiros só começaram a ir ao Tibete após 1978. Após uma marcha árdua, as primeiras tropas chinesas chegaram a Lhasa, logo seguidas por reforços. Em 6 meses, a força de ocupação chinesa em Lhasa aumentou para 8.000 soldados, mas eles quase morreram de fome no primeiro ano devido às dificuldades de transporte de suprimento através do terreno tortuoso. Os sistemas antigos de transporte e comunicação, através dessa paisagem imponente, retardaram a chegada das notícias da invasão à maioria dos tibetanos. A informação de que os chineses estavam a caminho provavelmente demorou semanas ou meses para chegar até Tenzin, no mosteiro de Menri. O Tibete só teria um aeroporto quando os chineses construíram um perto de Lhasa, em 1956. Em 1950, os cavalos eram o meio de transporte mais rápido e o comércio internacional era realizado com animais de carga por trilhas longas e difíceis, talhadas nas encostas de rochedos íngremes. O governo tibetano, dominado por budistas da seita Gelug, que excluía os bonpos de posições de poder, insistia voluntariamente em modos de transporte antigos, mesmo quando ferrovias, aeroportos e automóveis há muito haviam transformado os países ao seu redor. A liderança conservadora rejeitava vigorosamente qualquer mudança, vista como ameaça à sua percepção do Tibete como um país religioso imaculado pelo materialismo da cultura ocidental. Essa visão foi expressa em uma carta de 1946 do governo tibetano a Chiang Kai-shek. E a carta dizia: há muitas grandes nações nesta terra que alcançaram riqueza e poder sem precedentes, mas há apenas uma nação dedicada ao bem-estar da humanidade como um todo. E essa é a terra religiosa do Tibete, que valoriza um sistema conjunto, espiritual e temporal. A religião permeava o governo, no qual Dalai Lama era tanto líder espiritual quanto o temporal da nação. Monges budistas proeminentes tinham o mesmo status que membros da aristocracia e ocupavam os mais altos cargos no governo. Projetos do governo eram iniciados apenas em datas consideradas auspiciosas pelos monges, e um oráculo era consultado para as decisões políticas de grande escala. Duas vertentes de modernização começaram alguns anos antes do nascimento de Tenzin. Uma dentro do exército e outra por administradores progressistas. Ambas tropeçariam diante da feroz oposição dos mosteiros politicamente poderosos de Lhasa. As primeiras tentativas de modernização foram motivadas em grande parte pela ameaça de uma invasão chinesa. Os chineses ocuparam brevemente o Tibete em 1910, mas uma revolta os expulsou 2 anos depois. Em 1913, o 13º Dalai Lama começou a reformar o exército para enfrentar uma nova ameaça chinesa. O governo chinês tentava reafirmar sua reivindicação territorial, deslocando tropas para a província oriental de Kan. A reforma militar necessária para conter a ameaça chinesa dependia de jovens oficiais aristocráticos do exército tibetano, que em geral acreditavam que um exército forte era essencial para o Tibete se defender da China, assim como de seus próprios mosteiros, cujos monges, às vezes, recorriam à violência para defender suas posições religiosas e políticas. Um exemplo particularmente grave do militarismo monástico ocorreu em 1920, quando monges do mosteiro de Drepung urinaram
e defecaram no jardim do Dalai Lama em Norbolingka, o Palácio de Verão, em protesto contra o banimento de dois oficiais do mosteiro. Mais tarde, ameaçaram atacar Norbolingka. Após a intervenção do exército, 60 monges foram presos, açoitados e colocados em correntes e colares de madeiras. Os oficiais tibetanos queriam substituir a religião e a superstição na formulação de políticas por eficiência e mérito. Admiravam os valores ocidentais, adotando vestimentas e práticas militares ocidentais, especialmente do exército britânico, no qual muitos haviam sido treinados. Um dos comandantes organizava partidas de polo e construiu quadras de tênis. Outros abandonaram o costume tibetano de usar cabelo comprido e cortaram curto, ao estilo inglês. Em 1919, o treinamento e a liderança aprimorados do exército tibetano permitiram que expulsassem os chineses de Khan. O Dalai Lama colocou um de seus favoritos, Sarong, como um membro progressista do Conselho Governante, Kashag, no comando da reforma militar. Sarong tentou expandir o exército e modernizar a administração do governo, provocando imediatamente a ira dos mosteiros, de seus apoiadores conservadores, entre a aristocracia latifundiária e da burocracia governamental, dominada por monges. A maior parte da receita do governo era destinada a fins religiosos, o que tornava a expansão militar uma ameaça econômica aos mosteiros. Estes também viam a adoção da cultura e da tecnologia ocidentais pelo exército como um ataque à tradição e aos costumes religiosos tibetanos. Os conservadores religiosos passaram a convencer o Dalai Lama de que o exército representava um perigo para o Tibete. Só comentando, né? A gente já observou isso em outras passagens. Eu reforço que o livro tem me surpreendido positivamente no sentido de trazer uma visão da história do Tibete de um modo não romantizado. Então, não está nem romantizando um suposto governo espiritual perfeito, e também não está romantizando a libertação chinesa, né? Está trazendo uma descrição que me parece bem fiel às contradições que tem qualquer governo, qualquer país no Sansara, mesmo um país como o Tibete. Então, voltando aqui, as tensões entre o exército e os mosteiros aumentaram na capital em 1921. E o medo de uma guerra civil levou algumas famílias a retirar seus bens mais preciosos da cidade. A facção antimilitar espalhou boatos de que o exército planejava um golpe, o que acabou levando o Dalai Lama a ver os militares como uma ameaça ao seu governo. Ele demitiu alguns dos oficiais mais influentes e a influência do exército enfraqueceu. Quando os chineses invadiram em 1950, a maioria das tropas tibetanas estava mal treinada e quase todos os seus oficiais eram incompetentes. Isso ficou bem claro no capítulo anterior, né? Porque, de fato, eles foram muito incompetentes. Porque não havia um exército, a verdade é essa. Toda a estrutura do governo era para manter a aristocracia dos monges. Outra possibilidade frustrada de modernização e reforma começou em 1912, quando o 13º Dalai Lama nomeou Kusho Lungchar, um talentoso funcionário do governo oriundo de uma família aristocrática, para acompanhar 4 jovens tibetanos à Inglaterra, a fim de receberem uma educação ocidental. Em Londres, Lungchar aprendeu inglês e os princípios do governo democrático, o que o convenceu de que o Tibete precisava se modernizar. Ao retornar, o Dalai Lama o nomeou para um cargo com autoridade sobre o exército e as finanças. Os 4 jovens voltaram da Grã-Bretanha
ao fim de sua formação, munidos do conhecimento necessário para transformar o país. Longshar usou sua posição para pôr em prática as habilidades deles. Sob sua orientação, os primeiros fios telegráficos foram instalados para conectar Lhasa ao mundo exterior e iniciaram-se as obras para uma barragem hidrelétrica que levaria eletricidade à capital. A primeira escola laica, ou seja, que não estava em um monastério, foi fundada em 1923, com um instrutor britânico ensinando 30 filhos da aristocracia. Um policial de Sikkim foi contratado para formar uma força policial moderna em Lhasa. Os modernizadores queriam explorar a riqueza mineral do Tibete e contrataram um geólogo para identificar jazidas de carvão e minérios de ferro. Enquanto isso, Tsarong desejava que o Tibete se unisse à União Postal Universal, produzisse uma máquina de escrever em língua tibetana na Índia e trouxesse automóveis e lanchas para o país. Esses esforços de modernização, no entanto, ameaçavam as elites, especialmente os poderosos lamas budistas que detinham a autoridade devido à primazia da religião em todos os aspectos da vida tibetana. Eles reagiram contra os modernizadores, alegando, por exemplo, que a mineração ofenderia as divindades que protegiam os minerais preciosos. A escola laica foi fechada em 1924, apenas um ano após sua abertura, devido à pressão dos lamas. Então, esse jogo, né, de modernizar e retroceder, né, conservadores e progressistas. Mas o que está claro aqui no livro é que tanto os conservadores religiosos quanto os modernizadores laicos, todos eles eram da aristocracia. Então, o povão aqui, e inclusive os boncos, estavam todos excluídos de qualquer benefício, quer seja da governança dos monges, quer seja da governança laica. O livro deixa isso claro. Longshar alienou as famílias aristocráticas ao confiscar suas terras não utilizadas e aumentar os impostos. Ele apoiava o aumento do efetivo e dos salários do exército, o que provocou ainda mais a ira das elites e dos lamas. Os inimigos de Longshar desferiram um golpe decisivo quando ele planejava ampliar sua autoridade para implementar uma reforma agrária radical. Em maio de 1934, ele foi preso nos degraus de Potala, o palácio de inverno do Dalai Lama. As autoridades apresentaram uma acusação forjada de conspiração para matar um alto funcionário do governo, derrubar o regime e substituí-lo por um sistema comunista. Então, olha só que interessante, eu não sabia, né? Estamos aprendendo juntos aqui. Esse Longshar, que foi um daqueles quatro modernizadores, quando ele tentou fazer uma reforma que ajudasse mais o povo, que com a reforma agrária, ele então pegou, então teve dois grandes inimigos, né? Fez dois grandes inimigos, as elites, aristocratas e os lamas. E aí foi preso. Após um julgamento encenado, Longshar foi condenado à cegueira. Como ditava a tradição, a sentença horrenda foi executada por membros do Hagyabpa, o único segmento da sociedade tibetana autorizado a violar a proibição de causar danos aos seres sencientes, já que abatiam animais. Então, nós vimos lá no início, no primeiro capítulo, que o Tibete, antes da invasão, ou da anexação, como que se queira chamar a chinesa, ela era uma sociedade de castas, né? Muito parecida com a indiana. E tinha essa casta aqui dos Hagyabpa, que eram os açougueiros. Lá no início eles foram apresentados como açougueiros, mas eles não eram só açougueiros. Eles poderiam causar não apenas danos para os animais, não fazer apenas abatimento dos animais, mas eles também eram que faziam essas execuções.
e eles eram de uma casta baixa, e, e eles ficavam com um karma negativo disso, né? 10 dias após o julgamento, usaram um método antigo para cegá-lo, pressionando um osso de junta de iaque contra cada têmpora por meio do tensionamento de correias de couro. A mutilação cruel não era utilizada como punição havia décadas, e os Hagyabpa executaram o ato de maneira desastrosa. Eles só conheciam a prática por meio de histórias contadas por seus pais, porque essas castas eram de família. Uma tentativa de dopar Lungshar falhou e ele sofreu dores atrozes enquanto os ossos eram pressionados contra suas têmporas, destruindo seus olhos. Em grande parte, as esperanças de modernização que poderiam ter permitido ao Tibete resistir à invasão chinesa morreram com a visão de Lungshar. E assim acabamos o quinto capítulo. E aí vamos para o sexto capítulo. Já vamos? Alguém quer fazer algum comentário, alguma observação? Vamos começar então o sexto capítulo e a gente encerra daqui a pouco. Então, sexto capítulo. Melhores amigos. O que nos dá a ideia, então, de que aqui agora vamos conhecer as outras personagens do livro, os outros dois monges. Sabemos que são três monges. Então, vamos lá. Enquanto Tenzin se debruçava sobre os textos do mosteiro de Menri, mais de 2.400 quilômetros a nordeste, dois adolescentes cujo destino se entrelaçaria com o de Tenzin receberam a notícia de que os chineses estavam avançando. Um monge de 14 anos, Santen Karmai, um dos nossos monges, né, soube da invasão a retornar ao mosteiro de Qiangtsang, na remota província nordeste de Amdo. Ele estava retirando a sela de seu cavalo quando outro monge correu até ele com a notícia de que os chineses haviam atacado do outro lado do rio Yangtze Superior, na província vizinha de Kan, cerca de 320 quilômetros ao sul de seu lar, no vale de Charkog. Santen correu para compartilhar a notícia com seu grande amigo e colega, Sandie Tenzin Jondong. Os invasores trariam perseguição, tortura e humilhação aos tibetanos, forçando eventualmente muitos, incluindo Sanden e Sandie, a fugir de seu país. Essa fuga os levaria a se aliar a Tenzin Nandak e a um estudioso britânico. Sem que soubessem naquele momento, os três tibetanos um dia viajariam com esse estudioso para uma terra tão alienígena que ultrapassava a imaginação deles. Como a elite governante do Tibete triunfara sobre os modernizadores, o mundo fora do Tibete era tão estranho e desconhecido para Santen e Sandie quanto a superfície da Lua. Porque era isso, né? Não era apenas o mundo que não conhecia os tibetanos também não conheciam o mundo. Os únicos jornais eram proibidos. Aliás, os únicos jornais eram publicados em Lhasa, uma capital tão remota de suas casas que parecia estar em outro país. Mas mesmo que uma cópia de um jornal de Lhasa chegasse ao vale deles, os moradores encontrariam pouca informação sobre o mundo em geral em suas páginas. O único jornal tibetano com algo além de informações religiosas ou propaganda era o Tibet Mirror, publicado em Kalimpong, na Índia, com uma circulação minúscula entre oficiais e intelectuais tibetanos. Amdo, essa região, era tão remoto que o governo chinês tradicionalmente exercia mais influência ali do que o governo tibetano. O receio de que os chineses viessem atacar a religião e as tradições tibetanas
lançou muitos tibetanos ao pânico. Mas o mundo fora do Tibete mal percebeu. Nos Estados Unidos, da década de 1950, as manchetes eram dominadas pela guerra americana na Coreia e pela caça às bruxas comunistas do senador Joseph McCarthy. Os funcionários acabavam de se mudar para o novo edifício das Nações Unidas em Nova York. A televisão chegava a 1,5 milhões de lares e as canções de sucesso expressavam o otimismo da época. If I Knew You're Welcome, I'd Be Back a Cake e Good Night, Irene. Ou seja, no Ocidente, especialmente nos Estados Unidos, ninguém sabia nada sobre o Tibete. As pessoas da remota aldeia de Kitsa, onde viviam Santen, sabiam pouco sobre os Estados Unidos, além de que eram constantemente denunciados como imperialistas na propaganda comunista chinesa. Kitsal ficava perto da fronteira chinesa e a cerca de 40 quilômetros do mosteiro de Qiangtsang e da vila homônima, onde morava a família de Sangue. As 15 casas de madeira e pedra da aldeia de Santen foram construídas próximas umas às outras, no alto de uma encosta acima de campos em terraços. Numa encosta acima de campos em terraços. As mulheres da maioria das famílias carregavam água de uma nascente, numa caminhada de cerca de 45 quilômetros, 45 minutos de ida e volta. Mas a família de Santen era rica o suficiente para ter empregados que faziam essa tarefa. Como a família de Santen, a de Sanguier, cultivava trigo no vale e cevada, ervilhas e batatas nas encostas. Criavam ovelhas e mantinham cavalos, mulas e porcos em um recinto murado guardado por um feroz mastim tibetano, acorrentado durante o dia e solto à noite para patrulhar o local. O que será um mastim tibetano? Deve ser um animal, um cão, um cachorro. É uma raça de cachorro. Ah, olha só, eu não conhecia. Então, essa espécie de cachorro, essa raça de cachorro é feroz, ela cuidava em toda a região. O animal mais valioso era o Dzo, apreciado por sua resistência e capacidade de carga. Nós já vimos no capítulo anterior que o Dzo era um cruzamento de uma espécie de um búfalo, né? De um búfalo com aquele animal típico do Tibete também, como é que se chama? Quem lembra? Os iaques, né? Nhaque. Iaques. Esse é um cruzamento. Então eles carregavam, eles eram apreciados por sua resistência e capacidade de carga, e as fêmeas, chamadas de Dzomo, forneciam leite. A casa de Santen era de pedra e se destacava das menores casas de madeira da vila por possuir um telhado de telhas chinesas. A mãe de Santen, Zinmo, administrava a casa e uma equipe de empregados, alguns dos quais viviam com a família e outros na vila. Os empregados eram pagos com grãos e rolos de feltro. A maioria dos animais era mantida no térreo da casa, mas as ovelhas, cavalos e zomo pastavam no alto da montanha durante o dia e eram conduzidos de volta à aldeia ao anoitecer, tarefa geralmente atribuída às crianças. As famílias de Santen e Sanjé estavam entre as poucas em suas aldeias ricas o suficiente para participar do comércio de chá. Todo inverno, o pai de Santen, Tsega, liderava cerca de 75 Dzô até a maior cidade do vale, Songpan, uma cidade fronteiriça chinesa próxima à borda do Palácio do Planalto Tibetano. Tsega atravessava com os Dzô uns dos 7 portões de Songpan, com suas muralhas distintivas de 10 metros de altura, construídas com grandes tijolos azuis
feitos de arroz glutinoso, cal e óleo de madeira chinês. As barracas ao longo das estreitas ruas de tijolos no mercado lotado ofereciam uma variedade impressionante de produtos: sal, pato assado, inhame frito, hortaliças frescas, tecidos tradicionais de lã e brocado, botas tibetanas com solado de couro bovino e bico curvado, celas e arreios adornados com pratas, cobertores coloridos, punhais finamente trabalhados, estatuetas religiosas e sinos cerimoniais de bronze. No mercado, o pai de Santen negociava com comerciantes chineses por tijolos de chá preto de 2,5 kg. Após concluir suas compras, ele carregava de zoo com até 40 quilos de chá, acompanhado por 4 ou 5 pastores armados contratados de sua vila. Sega conduzia sua caravana para fora das encostas cobertas de floresta do vale até as amplas planícies do norte de Amdo. Seguiam para o norte numa jornada de 420 quilômetros até Arig-Sogpo, um entreposto comercial no noroeste da China, governado por uma rainha mongol. Depois eu tenho que olhar as notas de rodapé, depois eu posso olhar só as notas de rodapé e fazer alguns comentários, que tem algumas que nós não vimos, mas olha que interessante, aqui nós estamos no início do século XX e tinha uma região no noroeste da China governada por uma rainha mongol. A caravana estava sempre atenta a bandidos enquanto cruzava planícies e longos vales até Arigpsogpo, onde Seca trocava o chá com nômades por lã e sal. A viagem de ida e volta costumava durar cerca de 4 meses. De volta para casa, Sega vendia o lã e o sal para comerciantes chineses, que se sentavam em sua sala para barganhar enquanto bebiam vodka chinesa e fumavam longos cachimbos de tabaco. Após uma venda, o pai de Santen exibia pilhas de moedas de prata chinesas para a família. Então, acho que podemos terminar aqui por hoje. O livro é muito bem escrito, muito bem detalhado, então a gente consegue, desde o início, ter um cenário bem interessante na nossa imaginação, tanto lá no início das paisagens, da geografia, e agora aqui mais desse aspecto da cidade, de como funcionava o comércio. Também tivemos uma excelente descrição da história do Tibete, das contradições do Tibete, então tá sendo bem interessante, ainda que esses últimos capítulos não estejam focando nos nossos protagonistas, né? Vou colocar aqui, inserir comentário. Terminamos aqui em 22/4. Então é isso. Alguém gostaria de comentar, compartilhar uma, uma impressão, tirar alguma dúvida? Boa noite, queridos. Eu Boa noite. só acrescento que está muito interessante. Realmente está muito bem escrito, né? Dá vontade de estar com o livro na mão, compulsando. A gente Muito, consegue, muito bem escrito. também achei. Lembrando que nós vamos ter a oportunidade, né, André? A gente vai mais à frente conversar com o Guia Shidema, ter a Aham. oportunidade de conversar com os autores. O Guia Shidema Poxa, disse que que bom. Vai ser é, bom, vai ser bom. vai ser bom. Mas vamos avançar mais no livro para que a gente tenha Aham. mais elementos aí para conversar com os autores. E esses comentários que você faz são preciosos, porque eu não sei muito, eu sei um pouco sobre a história do Tibete, sabe um pouco, né? Como ocidental até. Mas esse olhar está bem, bem criterioso, bem cuidadoso. Muito agradável.
Nós estamos aprendendo juntos. Eu tenho aprendido bastante também. Isso é bem interessante, bem rico. Ah, é verdade. Maravilha. Então, vamos fazer aqui a nossa dedicação com a prece de longa vida. Sim. Deixa eu compartilhar aqui. Sodom Um minuto. Então, eu sempre gosto, né, de reforçar que essa prece, esse mantra, é um mantra muito importante no bom como um todo, é um mantra de uma deidade de longa vida, e a gente pode dedicar esse mantra tanto para o Yongyi Tsin Rinpoche, em função de seu centenário, em função de seus 100 anos, mas também a gente pode dedicar para todos os seres que a gente saiba que está precisando de saúde, de resgate de sua energia vital, inclusive da nossa, e dedicar o benefício disso para todos os seres. Então, eu vou ter que compartilhar de novo, porque eu não compartilhei com o som. Um minutinho. E aí, na imagem, quando eu compartilho o vídeo, aparece a deidade, então, e também aparece o Yongyi Tsin Rinpoche. Foi de novo sem o som. Desculpa, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Compartilhar com som. agara mola tinam vado moye tse ne za sodro aga mola tinam vado moye tse ne za sodrum agara mola tinam vado moye tse ne za sodro aga mola tinam vado moye tse ne za sodrum agara mola tinam vado moye tse ne za sodro aga mola tinam vado moye tse ne za sodrum agara mola tinam vado moye tse ne za sodro aga mola tinam vado moye tse ne za sodrum agara mola tinam vado moye tse ne za sodro aga mola tinam vado moye tse ne za sodrum agara mola tinam vado moye tse ne za sodro aga mola tinam vado moye tse ne za sodrum agara mola tinam vado moye tse ne za sodro aga mola tinam vado moye tse ne za. Então é isso. Quem continua aqui, nos vemos logo já na prática aqui com a gravação com Geshe-Dema. Obrigado, Ana. Prática de Cho. E para quem não pode nos acompanhar, nos encontramos na semana que vem.